Boa tarde, gente. Professor Sarto, mais uma vez, a gente vai buscar o entendimento sobre acústica, uma parte da ondulatória que trata dos sons, né? E que coisa maravilhosa, é uma boa música, um bom som, né? Então vamos entender mais ou menos quais são as qualidades, o que é o som, o que o som representa para o ser vivo, né? Em particular para o ser humano. O que são ondas sonoras? Ondas sonoras são as ondas mecânicas. Lembre-se que o som é uma onda mecânica. Existem ondas eletromagnéticas, existem ondas mecânicas. O som é uma onda mecânica. Longitudinal, né? Que a vibração segue no mesmo sentido da propagação, né? Então, as ondas mecânicas que propiciam o fenômeno da audição aos seres vivos são chamadas de ondas sonoras. Assim como todas as ondas mecânicas, as ondas sonoras também se propagam nos mais diversos meios, com exceção do vácuo. Então, aqueles filmezinhos do espaço, que o cara está falando com o outro no espaço, aquilo não existe, porque no espaço existe o vácuo, o som não se propaga, ok, gente? O que é o intervalo audível, né? Cada ser vivo, né, vai conseguir perceber uma onda sonora de maneira diversa, né? Em geral, cada espécie animal é capaz de perceber sons dentro de determinadas faixas de frequência denominadas intervalo audível, né? Então, é o seguinte, ó, o ser humano ele tem um intervalo audível entre 20 Hz, que é a unidade, né, de, de, de frequência, 20 Hz a 20 mil Hz. Já, por exemplo, o morcego, ele tem um intervalo bem mais amplo. Ele já tem entre 1000 Hz e 120 mil Hz. O golfinho ainda maior, de 10 mil Hz a 240 Hz. Ok, gente? Cada animal tem seu intervalo audível, sua frequência, né? E aí, desse quadro, ele mostra alguns deles como exemplo, né? E o que é infrassom e ultrassom? Era preciso dizer um valor de referência do som. Seria o valor de referência do ser humano, né? Entre 20 Hz, né? Entre 20 Hz e 20 mil Hz, né? O valor de referência do ser humano. E o que está abaixo desse valor de referência, nesse intervalo audível, a gente chama de infrassom. Infra, abaixo, perdão. Ultra, acima. Acima desse intervalo, chama-se de quê? Ultrassom, né? São nomenclaturas. Essa aula vai ser uma aula sempre de nomenclaturas e entendimento de conceitos. Depois nós faremos vários vídeos de exercício, porque é um assunto que requer muitos exercícios, porque ele é muito extenso, né? E a gente vai buscar as questões que mais são apropriadas para um nível médio, né? Para um nível de Enem, para um nível de vestibulares reais, ok? Aí esse intervalo audível entre 20 Hz e 20 mil Hz está abaixo dele. Sons abaixo de 20 Hz não são captados pelo ser humano. São chamados de infrassom. E os sons que estão acima de 20 mil Hz são ultra, né? Também não são captados pelo ser humano, ok? Interessante que há uma variação, né, da fala da mulher e do homem, né? Os homens estão entre 100 e 120 Hz. A mulher fala mais alto, né? A mulher fala. A mulher mais alto, na verdade, a altura não tem nada a ver com frequência, mas já tem uma frequência mais intensa, né? 200 Hz a 250 Hz. Parabéns às mulheres, né? Velocidade das ondas sonoras. Nós sabemos que as ondas têm uma velocidade em determinados meios. A onda no ar tem uma velocidade, na água tem uma velocidade, né? Numa barra de ferro tem uma velocidade ainda maior, né? No vácuo não tem velocidade nenhuma, porque ela não se propaga. A velocidade das ondas sonoras depende das características do meio em que se propagam. Entre essas características, destaca-se o tipo de substância,
que compõem o meio e a sua densidade, né? Você propagar o meio numa água é uma coisa, num óleo é outra coisa, outra densidade, né? A temperatura é um fator que implica na propagação do som. Exato. Então, a velocidade é o produto do comprimento vezes a frequência, equação fundamental da ondulatória. É isso? No ar, há uma temperatura de 15 graus Celsius, e esse valor de referência, porque a gente usa muito nas questões, é sempre o valor constante, 340 metros por segundo, quase 343, 339, essa variação, mas a gente estabelece em 340 para a gente fazer a continha mais fácil, né? E aí tem um quadro mostrando a velocidade das ondas sonoras em diferentes meios, a 0 grau. A 0 grau, ó, no ar, que eu disse que era 340, a 0 grau no ar, aqui, ó, 331, uma variação, né? A menos 10 graus Celsius, olha aqui, 325, né? E ao nível do mar, uma temperatura de 1 atm, né? Essas ondas sonoras, uma temperatura de em torno de 343, 340. Observe a velocidade aqui, curioso para vocês verem, a velocidade, por exemplo, no chumbo. Enquanto no ar, a 0 graus é 331, no chumbo, a 0 graus, é 1.300, né? Metros por segundo. É rápido, viu, gente? No aço, 5.940 metros por segundo. Tá certo? Então, essas variações é interessante que vocês conheçam, mas, na verdade, quando a questão for dada, o elaborador sempre vai dar essa colher de chá. Pelo material, ele vai definir essa velocidade. Mas é bom que você entenda que no ar, nas nossas temperaturas de 15, 20 graus, é em torno de 340 metros por segundo. Sensação sonora. Para os seres humanos, uma onda sonora qualquer só ganha significado quando ela é percebida pela orelha e interpretada pelo cérebro. Assim como a visão, quando a gente está estudando ótica, né? E o fenômeno da visão tem todo um processo das ondas de luz que a gente vai explicar, que é lá na retina formada uma imagem, o cérebro, através dos cones bastinetes, vai lá para o cérebro, etc, etc. Assim é o som. Tem um processo para ele chegar na orelha. Há uma fonte geradora do som, vai vibrar, né, no ar, vai haver um deslocamento, uma certa pressão, essa vibração vai chegando na orelha e vai pressionar alguns órgãos. Vamos ver como é que isso funciona. Tem um quadrozinho bem legal. Olha a nossa orelha aí, ó. Então, aqui eu estou tendo o som, as ondas longitudinais, como eu já falei para vocês. Ondas longitudinais se propagando no ar, atinge as orelhas humanas, chega no pavilhão auditivo daquele, ó, certo? São conduzidos e chegando até onde? Chega até a membrana tipânica, né? O tímpano, né? Essa membrana ela é muito sensível e ao ser sensibilizada pela pressão causada pelas ondas sonoras, ela aciona os ossículos, são os menores ossos do corpo humano. Quais são eles? É bom que aula de biologia também. Martelo, bigorna e estribo. Esses ossos começam também a vibrar e vão amplificando os sons mais tênues, levando a orelha interna. Quando ele chega na orelha interna, na cóclea, né? O que é que acontece? Eles são convertidos em impulsos elétricos, porque o nosso cérebro ele só entende os impulsos elétricos. Assim, a mesma coisa que acontece na visão acontece no ouvido, certo? Coletado pelo nervo auditivo. São levados ao cérebro, o nosso cérebro, maravilhoso cérebro, vai interpretar o que é que eu estou escutando, né? E vai passar essa sensação agradável, se for um som harmônico, né? Se for um som regular, ou vai ser desagradável se for um ruído, né? Uma buzina de trem, né? Ou então aquelas músicas que a gente não gosta, que é desagradável, né?
São ruídos, né? Quais são as qualidades fisiológicas do som? O som, o ser humano é capaz de identificar certas características dos sons que ouve. Nós diferenciamos os sons, né? Essas características são denominadas qualidades fisiológicas. Quais são elas? São a altura, a intensidade e o timbre, tá? Vamos ver se a gente consegue diferenciar no nosso mundo real, né? Como é que a gente vai definir? O que é altura? É a comparação entre o som de diferentes frequências. Então, uma fonte gera uma determinada frequência, outra gera outra determinada frequência. Eles são classificados como alta frequência e baixa frequência. Nós podemos, no mundo real, né, no nosso mundo, comumente chamamos de sons agudos ou sons graves, né? A altura do som, ela vai te dizer isso, se é um som agudo ou se é um som grave. Essa classificação é feita pela comparação entre as frequências de dois sons distintos, né? De modo que aquele de maior frequência, quanto maior a frequência, lembre-se que a frequência, né, é aquelas curvinhas que vão ficando bem estreitinhas, né? Quanto mais juntinha, maior a frequência dela. A frequência é o inverso do período, né? Então, quanto maior essa frequência, mais agudo será o som. E quanto menor essa frequência, mais grave será o som. Vê se eu mostro aqui como é que isso, na prática, acontece. Mas, assim, a altura é a qualidade do som referente à frequência das ondas sonoras. Isso é importante. Quando o elaborador da questão estiver falando sobre a altura, ele tá se referindo a determinadas frequências de ondas sonoras, ok? Ó, gente, aqui, ó. Como esse aqui tem uma maior frequência, no espaço de tempo ele tem mais pulsos, então por isso que a frequência é maior. Observe que no espaço de tempo esse cara tem menos pulso, né? Demora mais para fechar o pulso. Então a gente diz que isso aqui é um alta frequência, esse aqui é uma baixa frequência, esse cara aqui é mais agudo, esse cara aqui é mais grave, ok? Os dois sons apresentam mesma amplitude. O que é amplitude, professor, que eu não me lembro? É essa distância da posição de equilíbrio, né? Aqui, se eu tiver um eixo, se eu traçasse um eixo aqui, ó, e eu chamasse isso de posição de equilíbrio. Observe que a onda sobe no limite, desce no limite, volta no limite. Aqui ela começa a se repetir. Essa distância aqui, ó, do eixo até em cima é que nós chamamos de amplitude, né? Observe que as amplitudes são as mesmas, né? Não há variação de amplitude, mas são diferentes as frequências, ok? Comparando as duas representações, podemos classificar o primeiro som de agudo e o segundo de grave, como eu disse. Uma nota musical é caracterizada principalmente por sua altura, ou seja, por sua frequência. Um dó maior, ele tem uma frequência idêntica em qualquer que seja o instrumento. Se você fizer um dó maior no violão e fizer um dó maior num cavaquinho, né? Se eles estiverem no mesmo diapasão, eles vão representar a mesma frequência, ok? Quando se diz que o instrumento está emitindo notas diferentes, entende que ele está produzindo ondas sonoras de frequências diferentes, ok? E a intensidade do som? O que é um som intenso? A palavra deixa margem para a gente explorar como altura. O pessoa é muito intenso, ele é muito alto, muito intenso, muito forte, né? A intensidade é uma qualidade de som, a sociedade é energia transportada. Nós sabemos que as ondas, elas transportam energia, mas não transportam matéria, né? Então, essa associação entre a energia transportada pela onda sonora,
que é transmitida a certa região do espaço em intervalo de tempo, é chamado de intensidade de som, que a gente realmente percebe como altura, né? Por exemplo, o bater das asas de uma abelha gera sons fracos, né? Que aos poucos ou nada incomodam a nossa orelhinha, né? Agora, uma serra elétrica, meu amigo, no seu ouvido, chega a doer, né? Porque a altura, a intensidade desse som é muito grande. De acordo com sua intensidade, os sons podem ser classificados como muito intensos, comumente chamados de sons fortes, ou pouco intensos, geralmente denominados como sons fracos, né? Na linguagem cotidiana, como eu falei para vocês, né, associamos a intensidade sonora ao termo volume. Está com volume muito alto, né? Ave Maria, está incomodando. Assim, sons fortes correspondem ao volume alto e sons fracos ao volume baixo. A intensidade sonora a ser percebida depende, entre outros fatores, de quem? Da distância, meu amigo. Fique do lado de um paredão, escutando um som, e vá se afastando, que você vai ver que o volume vai baixando, né? Essa intensidade vai baixar, né? Fique mais longe da fonte emissora, você vai ter um volume mais baixo, uma intensidade mais baixa, ok? Então, intensidade associada ao volume depende da distância, tá certo? Depende da distância. A intensidade, então, aí existe uma formulazinha para a gente fazer conta depois. Nessa aula a gente só vai falar, vai fazer conta de nada. A intensidade então, a razão entre a quantidade de energia, o que é uma razão, uma fração, né? Entregue pela fonte às ondas sonoras por uma unidade de tempo, né? É o que nós chamamos de potência, né? E por uma unidade de área. Como é que ela fica? Eu vou mostrar aqui como é. Está aqui, ó. A intensidade, energia, né? Dividido pela variação do tempo, dividido pela área. Essa energia pela variação do tempo é o que nós comumente chamamos de potência. Então, a intensidade, né, vai ser calculada como uma potência dividida pela área geográfica que o som, que as frentes de som, lembra que as ondas, elas têm frentes, né, elas saem em frentes, né? Então, essa área que essa frente ocupa. Gente, as grandezas dessas intensidades sonoras, elas seguem o Sistema Internacional de Medidas, né? Então, aqui nós temos que energia em joule, o tempo em segundo, potência em watts, a área em metro quadrado e a intensidade é watts por metro quadrado, ok? Isso é a unidade de intensidade sonora, tá bom? E os decibéis? Calma, vamos já chegar nos decibéis. Quando a potência da fonte sonora é variável, não tem é um ruído, é uma coisa descontrolada, a gente calcula a intensidade média, né? Que com base na potência média. É como se você fizesse uma média aritmética de todas as potências num determinado tempo, né? E dividisse por todas, calculando-se uma média. O importante é o seguinte: para efeito de comparação, consideradas duas ondas de mesma frequência, podemos associar sua intensidade à amplitude das ondas emitidas, desconsiderando outros fatores. A onda de maior intensidade será a onda de maior amplitude. Observe que agora já tem a mesma frequência, mas a onda muda o quê? A amplitude. Porque vai mudar o quê, gente? Vai mudar a distância. Lembra? A onda, ela sofre o efeito da distância. E quando eu mudo a amplitude, eu subo mais a onda, ela demora mais, o espaço que eu ocupo é menor. E o tamanho da onda, o comprimento da onda se torna menor. Ok? Vamos ver aqui. Olha aí os sons fracos e sons fortes, né? Aí, voltando novamente, né? Observe que a amplitude é bem maior, né? Bem maior, ok? Bom, quando uma fonte geradora aumenta o nível de intensidade sonora, né? O nosso ouvido não aumenta na mesma proporção.
não aumenta. Existe um nível de intensidade da sensação sonora do ser humano que é diferente, né? É diferente a intensidade real do som emitido pela fonte e o que é percebido pelo nosso ouvido. Ele dá uma diminuídazinha, que é para ajustar a nossa capacidade, tá certo? Essa conta é feita por essa fórmulazinha que envolve logaritmo, né? Então, assim, vocês conheçam a fórmula, isso aqui. Dificilmente a gente vai cobrar isso, porque é mais uma curiosidade, porque para você entender que essa sensação sonora no nosso ouvido, aí sim ela é classificada em decibéis. E a unidade vai ser o decibel, tá certo? A conta é feita por isso. Né? Esse betazinho é igual a 10 vezes o logaritmo do I, que é a intensidade da onda sonora, né? E o I0, né? E o zero, que é a intensidade da onda sonora mínima percebida pelo ser humano. Calculando esse logaritmo, nós vamos ter o nível de intensidade da sensação sonora que nós absorvemos. Matemática. Aí, aqui, vocês observem que essas situações cotidianas já estão na unidade de nível de intensidade sonora, de sensação sonora. São os decibéis, né? Tá aqui ele, ó. O silêncio, né? Ele tem 0 decibel. Observe, então, quanto é um decibel, professor? É 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Né? Observe que um decibel é 0. Mas um limiar da dor, e o nosso ouvido, se um som for muito alto, ele dói. Às vezes você coloca um headphonezinho, um fonezinho de ouvido, e aumenta um pouco o som do celular e dói, você tem que baixar porque está incomodando. Então, o limiar da dor são 120 decibéis. Existe uma tabela, uma legislação brasileira, que, me salvo engano, o limite é 90 decibéis, essa legislação, da fiscalização, quando aqueles caras botam aqueles paredões, que a fiscalização chega lá, ela vai medir isso aqui em decibéis, ok? Bom, gente, eu peguei uma questão do Enem, só para a gente fazer um teste, eu vou comentar, eu vou resolver junto com vocês. Vamos ler rapidinho. Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que sua estação de rádio preferida, 94,9 FM, que opera na banda de frequência de megahertz, 10 elevado a... Pois é, 10 elevado a 6 hertz. Tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata, de mesma frequência. Então, ela está na mesma frequência, megahertz. Certo? De mesma frequência. Que interfere no sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade. É como se o cara estivesse escutando um rádio e 2 músicas ao mesmo tempo, 2 rádios ao mesmo tempo. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal do rádio do rapaz, do centro, por quê? Devido a quê? A pergunta é essa. Tem rádio pirata aqui, rádio pirata duas vezes, é bom que fique reforçado. Então, é o seguinte, porque a atenuação promovida pelo ar na radiação emitida, o ar, ele não tem atenuação nenhuma, ele é o ar para todas as frequências, todas as ondas sonoras vão percorrer o mesmo ar, não tem mudança de um ar para o outro. Né? Maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro, diferença de intensidade entre as fontes e emissoras, menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata, semelhança dos comprimentos de onda das rações emitidas. Na verdade, essa é uma questão bem simples. Observe que ambas as ondas sonoras, da rádio pirata e da rádio do centro, estão no ar. Então, elas têm a mesma velocidade, porque a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Observe que o rapaz fala lá que a frequência que a rádio pirata atua é a mesma frequência que a rádio do centro atua. Ou seja, não vai ter mudança de frequência. Então, se você olhar a equação fundamental da ondulatória, velocidade é comprimento vezes a frequência. Ora, se a velocidade é a mesma
da rádio do centro e da rádio pirata. E se a frequência é a mesma, o comprimento também será o mesmo, porque é matemática. V igual lambda vezes F. V igual lambda vezes F. Esse F de C, do centro, a frequência, é igual a F de P. Esse V aqui é igual porque ambas estão no ar. Então, lambda C é igual a lambda P. Então, como a velocidade de propagação da onda é a mesma, pois se trata do mesmo meio, ar, se as frequências são iguais, os comprimentos é onde também o são, né? Então, o gabarito da letra E. Vamos ver aqui. Semelhança dos comprimentos de ondas das radiações emitidas. Certo, gente? Por fim, nós vamos fazer um breve comentário sobre o timbre, e aí ele cabe mais uma exploração futura, a gente vai fazer isso nas questões. O que é o timbre? Nós já vimos, né? A altura e a intensidade. O que é o timbre? O timbre de uma nota, de uma onda sonora, né? É uma superposição de ondas, é a qualidade do som. Olha, uma coisa é você escutar, por exemplo, uma música romântica, gostosa, aquela música que lhe traz de volta ao passado. E outra coisa, o cara está serrando uma madeira do celular. Aquele som da madeira do serrote vai te incomodar, mas a música não. Por quê? Não é um som? Não era para eu gostar também? Mas não, é porque as ondas sonoras elas têm qualidades. E tem qualidades que, para nós, seres humanos, são boas. E a gente se sente bem, harmônico, né? Uma coisa interessante. Na verdade, é uma superposição de onda que vai dizer assim, vai dar uma assinatura naquela fonte geradora. Isso é muito usado, gente, nos instrumentos musicais, que é o que a gente mais trabalha. Você tem aqui uma onda superposta, né? Aí você tem várias ondas. Você tem um harmônico fundamental, que é uma onda que esse harmônico fundamental ele vai determinar a frequência, ele vai determinar a nota da música. E você tem as resultantes, né? São várias ondas, né? Harmônicos superiores, 1, 2, 3, 4, e vai ter uma onda que a gente vai chamar de onda resultante, né? Um harmônico resultante. Então, está aqui. É um pouco complexo, porque várias ondas, mas observem que isso vai caracterizar uma determinada fonte geradora de mesma frequência. O timbre é a qualidade da onda sonora, que permite a identificação de diferentes fontes emissoras, mesmo que os sons sejam emitidos na mesma frequência. Lembre-se que uma nota tem a mesma frequência. É como se fosse uma assinatura sonora de um instrumento. Eu até pus aqui os instrumentos musicais e as formas de ondas associadas a determinada nota musical emitida por todos. Observe que a frequência, né, o comprimento é a mesma. Olha como é que é. Ele segue o mesmo padrão. Mas isso aqui é como se eu estivesse tocando tudo a mesma coisa. Quem toca um instrumento tem esse entendimento mais fácil. Eu estou tocando aqui um violão e o cara está me acompanhando no teclado. Eu estou fazendo as mesmas notas. Aqui no caso, aqui, eu estou tocando violão e o cara está tocando clarineta. Eu estou tocando a mesma música. Se eu faço um dó no violão, ele faz um dó na clarineta. Se eu faço um si no violão, ele faz um si na clarineta. Mas observe, o formato das ondas são diferentes. E a música, essa música, somado o violão, a clarineta, o oboé, cavaquinho, a bateria, vai ter uma superposição de várias ondas, né? De forma diferente. Isso vai ser um timbre. Eu vou conseguir perceber quem é o violão, vou conseguir perceber quem é a clarineta, quem é a bateria, né? A gente brinca muito de perceber os instrumentos, tá? E isso é o timbre, né? A gente vai explorar essa matéria mais, né? Vai explorar essa matéria sempre quando a gente fizer questões. Eu vou fazer várias questões sobre onda, sobre acústica, né? Principalmente sobre acústica, antes da gente avançar mais um pouco. Eu espero ter passado... É ruim passar as noções sem passar os exercícios, porque a gente praticando, a gente aprende mais.
mas eu vou passar a tarefinha complementar para vocês depois, tá bom? Então, espero ter ajudado mais do que atrapalhado. Boa sorte e boa tarde.